Paz Paz do do Senhor, Senhor, meus meus queridos. queridos! Gente, hoje eu venho trazer para vocês, a pedido de alguns inscritos, já teve acho que uns 3 ou 4 inscritos meus que estão passando pela parecida situação, assim que o meu esposo já viveu, de que é se apaixonar por uma pessoa que ainda tá na homossexualidade. E hoje eu venho trazer meu esposo, a pedido muito assim, de especificamente um dos inscritos que me pediu para trazer ele, para estar falando, para estar dando alguns conselhos, mas lembrando que a nossa história acaba sendo um pouco diferente. Então, o modo de Deus agir talvez seja diferente do que agiu comigo, mas com certeza dá para tomar como exemplo. Nada é impossível para Deus. Por mais que o meu caso foi diferente, por mais que eu já estava afastada assim desse mundo, não estava tão ligada, tão conectada com as pessoas, o desejo continuava, meu coração ainda era para isso. Então, tipo assim, eu venho falar que não existe impossível e que por mais que a pessoa ainda tá tendo relação, ainda tá namorando ou tá querendo sair de um relacionamento, eu tenho pessoas que têm me falado que tá com casamento já quase a perder por causa da mulher que tá querendo namorar com outra menina. Então, tipo assim, por mais que meu caso seja diferente, eu tenho certeza que pode sim acontecer um milagre. Só que eu acho que você tem que buscar muito. E muitas vezes as pessoas deram conselhos pra gente de que não ia dar certo, principalmente pro Marcos. Eu queria perguntar pra você, amor, como que foi quando, tipo, quando você decidiu lutar por mim, o que as pessoas falavam pra você? Olha, no início, a minha família foi a primeira a dizer que não ia dar certo, né? E eu comecei no início a acreditar que não ia, não, isso é verdade, não vai dar certo, é melhor mesmo deixar de lado. Mas só que depois, opa, eu comecei a gostar dela, tá entendendo? Então eu não queria deixar perder ela para o mundo do homossexualismo, né? Mas eu Opa, tava nesse mundo, no eu caso. tava nesse mundo, né? E você achava o sentimento meu recíproco com você? Você acha que eu sentia a mesma coisa que você sentia por mim? Ah, No começo? não. No começo eu achava que ela não sentia nada. Porque na primeira vez que ela me viu, ela já passou, tipo assim, como que fala? A Uma imagem? imagem de que não gostou de mim. Primeira vez quando eu fui, que eu já conto, né? Que eu fui na casa desse meu amigo, com um colega meu, Edinaldo, né? Opa, ela já me. Na primeira parte, quando ela me viu, ela já me deu desprezo. Quando ela me viu, já me olhou de outra baixo e fez assim, ó. Depois que eu dei uma abertura pra você ser meu amigo, você acha que o seu sentimento era o mesmo que o meu? Tipo assim, eu no início, como eu vi que ela me mostrou as fotos, né? No início dela, mais a outra, a moça, né? Pronto, se beijando. Quando eu vi ali, naquele. Tipo assim, no início, eu fui com um bocadinho de intenção, mas eu não sabia de nada. Depois que ela me falou aquilo, que pronto, ó, me chegou e mostrou, Marcos, eu quero ser sério contigo, olha. E pronto, me foi mostrando as fotos, eu fui vendo. Muitas dessas fotos ela jogou fora, não é? Todas. Todas, quer dizer, todas as fotos ela jogou fora, né? Não ficou com nenhuma. Quando Fora. a gente começou mesmo Mesmo relacionamento a sério. sério. Aí que ela chegou, jogou fora. Tá vendo? Porque no início, ela tinha, tipo assim, ela queria apagar aquilo. E eu cheguei e conversei com ela na época também. Falei assim, amor, por que você não usa seu testemunho para poder, opa, mostrar às pessoas que Deus pode mudar as vidas dela, tá vendo? Algumas Né? fotos eu acho que eu devo ter, mas eu nem sei onde que eu tenho, acho que eu tenho na pendrive, alguma coisa assim, mas só pra não quando uma pessoa vier desacreditar mesmo, porque eu mesmo não olho, eu não lembro aonde que tá, não tenho uma pasta específica, é só uma coisa mesmo do passado. Mas assim, no começo, amor, no começo, tipo, que a gente, nos primeiros 4 meses da gente tá Se na conhecia, no caso. amizade e meio que aconteceu da gente ficar. Mas você acha que meu sentimento por você era recíproco, era sincero? No início, não achava. Não, não era. E não era, porque não era por causa de eu não gostar dele, era questão do inimigo. O inimigo me cegava totalmente, eu ficava sempre de olho naquilo.
que eu tava vivendo. Aquela vida que eu tava vivendo, pra mim, era perfeita. E por mais que Deus colocava no meu coração vontade de estar com Ele, eu não conseguia sair daquilo. Então, por isso, se você tá vivendo uma situação assim com a sua esposa, ou com a pessoa que você quer namorar, mas ela não te dá moral, olha, meu marido viveu uma situação bem assim comigo. E foi difícil. Pois, porque no início foi complicado, né? Que no início ela me passou uma imagem que não gostava de mim. Então, o que eu fiz? No início, que quando eu saí mais ela tal, foi só para poder sair, né, pra gente se conhecer e tal. Depois foi passando o tempo, eu comecei a gostar dela, comecei a amar ela, né? Às vezes, quando eu via ela conversar com a moça lá, isso me dava ciúmes, já começava a ficar chateado, não sei o quê. Mas só que depois eu fui dando espaço pra ela e eu não mostrava pra ela que eu tava a gostar dela. Não, nem Eu não um mostrava pouco. pra ela. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Mas você pedia pra Deus pra me libertar. Isso mesmo. Mas eu pedia pra Deus falava, eu conversava, Senhor Deus, abençoa, pra que ela mude, pra que ela volte. Mas só que um colega meu falou que pra ela poder voltar, eu tinha que estar na presença de Deus, tá vendo? E ela também. Mas só que, como naquela época, foi passando o tempo e por algumas situações eu também acabei afastei também da presença. E depois, com o tempo, pronto, eu continuo, mesmo afastado, afastado da igreja, né? De Deus, Deus não se afasta da gente. A gente que se afasta dele, né? Deus está sempre conosco. Então, nesse tempo que eu fiquei afastado, um colega meu sempre me falava: Ô Vini, você tem que voltar. Se você quer que ela volte mesmo, você tem que voltar à presença de Deus. Isso é um bom conselho para vocês, que por mais que vocês queiram isso, talvez vocês estão longe de Deus. Então, se aproxime de Deus. Pois, porque ele sempre falava para mim: você tem que voltar à presença de Deus. Como que você quer que ela mude? Se você tá a mesma coisa. Ele falou assim: olha, Deus pode ter misericórdia. Pode sim mudar ela, por que não? Deus é misericordioso, não é? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Mas graças a Deus que Deus teve misericórdia da gente, né? Eu quero fazer uma pergunta agora pra você, meio polêmica, que eu não sei. Você nunca pensou em arrumar outra mulher? Nesse momento, nesses dias assim que você via que não tava dando muito certo, quando você pedia pra Deus e você não via nenhum resultado, quando você pensava que ia, de repente, do nada, jogava um balde de água fria em você. Sempre, de vez em quando ela jogava mesmo. Ixi, direto, gente. Quem me vê assim com ele, eu tava falando pra esse meu inscrito, tava falando pra ele: você não tem noção do que o meu marido sofreu, porque quem olha a gente assim hoje em dia pensa que foi fácil. Então por isso que eu não deixo vocês desanimar em questão de um relacionamento com uma pessoa que tá nessa vida. Não desanima, porque é possível sim. Quem diria que aquela pessoa que era doida, desesperada, que... Gente, eu era muito, muito doida. Eu era uma pessoa muito doida. E ela já chegou muitas vezes a querer desistir, e eu não queria ficar nesse relacionamento doido que eu vivia, porque quando Deus começou a tocar no meu coração, eu ainda tava no mundo, eu ainda não tava na igreja. Deus começou a agir em poucas coisas, e aí eu comecei a ficar com o Marcos. Ela chegou também muitas vezes a tentar mesmo me desanimar, falava assim: o que você quer comigo? Eu não gosto. Eu já disse pra você que eu não gosto, você fica insistir, não sei o que, eu gosto de mulher, eu gosto de ficar com, não gosto de, tá vendo? Falava essas coisas pra tentar desanimar. E era um inimigo, porque imagina se você tivesse ouvido isso, procurado outra mulher. Já tinha saído fora. E no início, tipo assim, ela falava, eu falava assim: é verdade. Aí o que eu fazia? Ia pra minha família, olha, já chegou uma situação de a gente chegar, ter discutido e por esse motivo, de não dar certo. Ela fala: isso não dá certo. Aí começou a falar muitas coisas, muitas já coisas. Já aconteceu muitas coisas ruins com a gente. Muitas coisas que, tipo assim, eu não gostei de ouvir. Porque, pronto, eu entendi o porquê. Eu sabia que ela tava naquela vida, né? Então o que eu fiz? Fiquei mesmo com raiva aquele dia. Saí. Fui pra casa dos meus familiares.
Pronto, cheguei a conversar com eles, né? Falei o que tinha se passado. Falei, pai, não vai dar. Eu não fico mais com essa menina, não sei o quê. Olha, nesse dia, eu ganhei uma prenda. Um Um presente. presente. Um presente por ter terminado comigo. Uma pessoa da minha família me deu um telemóvel. Me deu um celular de presente. Vini, então já que você terminou, toma isso aqui pra você. Me deu um celular de presente. Eu tô ouvindo muitas pessoas que estão passando por essa mesma situação, de tipo assim, que a família tá toda falando bem assim, a família, os amigos, as pessoas tá tudo falando bem assim, pra que você tá querendo essa pessoa nem tá nem aí pra você, já falou pra você que não quer nada com você. E tipo assim, gente, se eu não tivesse vivido, eu também falaria a mesma coisa. Porque tipo assim, um exemplo, a pessoa fala que não quer. Ela disse aquilo de boca pra fora. Mas qual é os sinais que eu te dava? No início, de que não queria nada. Esse que era o sinal. O sinal dela era... E como que você soube que era de Deus? Você lutar por mim? Rapaz, eu não sei, viu? Só sei que eu não sei desistir. Porque muitas vezes eu pensei, só que depois eu voltava atrás. Muitas vezes mesmo. Olha, igual muitas nessa vezes. Situação que aconteceu e naquela mesma noite me deram um telemóvel. Já que você não vai, não dá certo mesmo, não sei o que, desiste mesmo. Aí eu falei, no outro dia falou assim, olha, vai lá amanhã e diz pra ela que não quer mais nada e pega suas roupas, pega suas coisas e vem pra cá. Eu falei, tá bem, acho que eu vou fazer isso mesmo. Quando eu fui lá, pra poder falar que eu não queria mais nada, pronto, eu mesmo pra poder terminar. Que a gente tava morando junto. Mas tipo assim... Estávamos tentando. Não, a gente tava morando junto, mas tipo assim... Era aquela situação de eu ainda tava naquela vida e sempre a gente brigava muito, porque eu ainda tava naquela vida. E eu não queria aceitar que eu tava começando a amar ele, eu não queria aceitar isso. Dentro de mim eu não queria, então eu era super fria. Aí às vezes eu mudava o meu jeito com ele, às vezes eu era super fria. Já chegou a ter vezes que a gente saiu pra discoteca, pra boate aí no Brasil. E aconteceu de ela ficar com outra menina na minha frente. E quem olha... Pensa. E quem olha assim, pensa bem assim, que ele nunca passou nada, que sempre o nosso relacionamento foi bom, mas não é, gente. Foi uma luta muito grande. Eu nenhuma pessoa deseja isso pra si. Então, assim, se você tá passando por uma luta muito grande, por uma pessoa que não é da igreja, por uma pessoa que você tá gostando, que você ama mesmo, e que você sabe que essa pessoa... Você sente aquela coisa assim de que é de Deus pra você, você sente aquele desejo de ter essa pessoa como sua esposa. Olha, não desiste, porque foi um ano mais ou menos pra mim mudar. Por quê? Você mostrar não quer dizer que você tem que dar em cima dessa pessoa. Mostra que a ama, tá vendo? Mostra pra essa pessoa que você a ama, sem você chegar e... eu mostrava pra ela que eu amava sem chegar e falar nada. Olha, eu te amo. Não falava isso pra ela. Falava, não falava, não me declarava pra ela. Tá vendo? Mostrava ela da forma de amar, fazendo as coisas boas. Tá vendo? A gente, ser humano, a gente também erra, não é? Tem vezes que a gente quer fazer uma coisa boa, mas acaba fazendo... Mas pronto, eu tentava fazer as coisas o melhor. Tá vendo? Tentava fazer o melhor pra ela. Tá entendendo? Agradar a ela, sem mostrar que eu tava interessado, tá vendo? Só buscava mesmo a Deus, pedia, eu falava, Deus, o Senhor que faz a mudança, né? A gente vai, tentar investir em quê? Igual mesmo, ela gostava de teclado. Eu tinha um teclado. O que eu fiz? Olha, eu posso te ensinar a tocar teclado. Mas não falei, fui jogando em cima, tá vendo? Eu ensinava ela. Nunca. Quando eu ia ensinar a tocar o teclado pra ela, eu ensinava com decência. Não ensinava mostrando que eu tava interessado. Eu ensinava e tocava aqui normal, falava normal. E Deus foi trazendo interesse em mim. Não foi ele que foi se atirando. Eu não me atirei ele não quis me seduzir. Eu não me atirei pra ela. Só pra você ver, quando eu ia lá pra poder tocar o teclado na casa dela, chegava lá, pegava o teclado, falava, é assim, assim, assim. E ensinava ela, sem mostrar que eu tava interessado. Tá. Muitas vezes eu pensava que ele não estava interessado. Muitas. E era mais fácil, fala sério, era mais fácil você ter arrumado outra menina do que você ter investido em mim. Porque você gastou muito tempo investindo em mim, não foi? Mas graças a Deus valeu a pena.
é isso, é você não desanimar, opa, e buscar a Deus e não chegar nessa pessoa. Eu não cheguei ao ponto de eu não me declarei para ela. Ele deu o Eu fiz espaço. tudo com naturalidade, dei o espaço dela, respeitei ela, tá vendo? E buscou em Deus, né? Busquei em Deus. Eu muitas vezes vi ela chegar a ligar pro Brasil, a falar que pra menina vir pra cá. Sério, eu tava lá presente quando ela falou assim, vim pra cá, comprou passaporte, não sei o que, fui morar. A menina acho que tava a tirar o passaporte, se não me engano. Tava a tirar o passaporte pra vir pra cá. Eu dei o espaço. Eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, bem. Se não for, também. Mas muitas vezes teve coisa que já te desanimou, né? Que me desanimou, mas eu coloquei na mão. Eu falei assim, Deus, se for da tua vontade. Mas você não se afastou de mim. Não me afastei dela. Ele sempre ficou. E outra, é muito bom, eu dei um conselho pra uma pessoa e é verdade. Pra 2 pessoas eu acho que eu já dei esse conselho. De você se aproximar dos pais da menina. Por mais que você não fale o que está acontecendo com ela, se os pais delas não sabem que está acontecendo isso, peça a oração também deles, porque isso é muito bom. E se os pais já sabem e já tem mais ou menos uma ideia, pelo menos conversa com eles. Se não sabem também e você tem a oportunidade de se aproximar, conversa com eles, fala que você ama a filha deles, que você tem interesse, que você quer ter um relacionamento. Mas tem que ter também um porém. Você pode dizer para os pais dele que você gosta da pessoa. Mas os pais também têm que respeitar o espaço dela. Não, sim. Não é para os pais, não. Querer jogar ela pra cima, senão... Você só conversa com eles só por questão de, tipo assim, deles orarem também e torcerem por vocês, entendeu? Isso vai ser muito bom. Porque minha mãe, ela torcia muito pela gente. Sempre torceu muito pela gente. Não ficava a falar pra ela, não falava isso. Porque a pessoa acaba ficando com raiva. Com raiva. Você começa a tomar raiva. Você fala pros pais dela só que você ama, que você gosta, que você quer que eles orem junto com você pra que ela seja liberta disso e que você tenha intenção boa com ela, entendeu? Pois eu conversava com a mãe dela, mas não falava. A mãe dela não falava, olha, Marcos é assim, fica com ele. Não. Respeitava ela. A mãe dela respeitava, não ficava jogando. Tá vendo? Pessoas têm que respeitar o espaço da outra. Se você vê, vai com o tempo, tá vendo? Continua no mundo, continua buscando a Deus e é com o tempo, não é? Não foi fácil, não foi do dia pra noite e nem só momentos bons, principalmente foi muito momento ruim. Foi muito mesmo. Fogo. Era pra ele já ter desanimado. Mas, tipo assim, se ele tivesse... É o que eu falei hoje pra uma pessoa que me pediu conselho. Eu falei, se o meu marido tivesse desanimado, ele não ia saber o que era ser casado comigo. A gente não ia ter essa vida que a gente tem. Por mais que casamento, todo casamento tem defeito, né? Não é aquele casamento perfeito. Mas é aquele casamento que eu não escolheria outro. É uma coisa que eu sei que é de Deus. Então, assim... Eu falo pra você, não desiste da pessoa que você ama, não desiste de orar por ela, pra libertação dela, não desiste, se você ainda tá casado, não desiste do seu casamento, porque essa pessoa começou a se envolver com outras pessoas que é do mesmo sexo, não desiste do seu casamento, por nada. E não desiste da pessoa que você ama, porque Deus ele tem um plano sim pra essa pessoa, se você tá na vida dela, se você tá sentindo esse sentimento assim, eu tenho certeza que Deus quer fazer alguma coisa. Deus tem um plano para a vida de cada um. De cada um. Tem um plano para a vida dela. Tá vendo? Então eu creio que Deus vai dar mudança assim para ela. Né? E você não tem que desistir. Mesmo que ela te bloqueou, você tem que levar a coisa, como é que se fala? Não natural. Tá vendo? Mostra para ela que você a ama. Mas não tenta mostrar, tipo, que você tá mesmo, não. Tá vendo? Tem que fazer as coisas na maior naturalidade. Depois tenta voltar. E é assim, eu creio que Deus vai dar mudança pra vida dela. Começa na amizade, né? Todo relacionamento se começa numa amizade. Você volta pra amizade, volta pro passo da amizade, vai na oração, e vai pra amizade, vai pra oração. Isso nunca falha. É oração e tentar ser amigo, porque todo amor, ele começa com a amizade. Pois, mesmo com a amizade. Mesmo que ela no momento esteja dizendo que não quer, Deus age no subconsciente dela, no coração dela. A última palavra vem de Deus, né? Pois é.
Às vezes ela tá dizendo de boca pra fora, mas só que no consciente dela, ela quer. É isso, meus queridos. É isso que a gente veio deixar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais um vídeo falando sobre isso com meu marido, deixa aí nos comentários. E é isso. Então, pessoal, olha, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal. E ative o sininho de notificações para você ser notificado todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Eu creio que Deus vai abençoar assim a mudança, porque o Deus que cura, nosso Deus é o Deus que salva, que liberta, que edifica, que transforma. É o Deus que transforma as vidas. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Às vezes a gente que muda, mas nosso Deus é o mesmo. Deus de transformação, de renovação, ele dá um renovo. Ele nos diz, buscar-me-eis e me achareis, se buscar de todo o vosso coração. Quando ele falou com a samaritana também, que ele era a fonte de águas vivas. Ele continua sendo essa fonte ainda. Ele pode purificar e libertar ainda. Tá bem? Continue buscando, ó. Fica na paz. Deus os abençoe.